A minha função em concreto, entrei para o Serviço de Informações. Digo já depressa. Do Serviço de Informações, fui para os câmbios. Dos câmbios, fui para a Praça da Figueira. Da Praça da Figueira, voltei para os câmbios. E dos câmbios, voltei para o Serviço de Informações, onde lá embaixo só havia cofres de banco. E depois, quando foi as obras, é que fizeram cofres para as pessoas. Quando era solteiro, era uma coisa, casei-me, fui para o bairro de Alvalade e vivo lá há 60 não sei quantos anos. Naquela altura entrava-se para o banco e nunca mais saía, porque os empregos, se havia algum emprego seguro, era o banco. Toda a gente, depois de entrar, vinha. Inclusive vinham funcionários que entravam para a Caixa, na Caixa ganhavam menos do que nós. Vinham para cá, outros entravam para o Monte Pio, também ganhavam menos do que nós, entravam para cá. Muitos dos funcionários que depois trabalharam comigo foram funcionários da Caixa Geral de Depósitos ou do Monte Pio Geral. Estava lá a Claraboia, portanto os serviços do pessoal estavam lá. Mas antes de ir para outros sítios. A Claraboia que está a referir, todos os pisos eram abertos? Todos os pisos eram abertos, andava-se assim à volta. Salvo erro, havia cerca de 700 pessoas. Cerca de 700 pessoas. E entrei no banco no dia 25 de julho de 1957. Mas já trabalhava no edifício como empregado de escritório na cooperativa dos empregados do Banco Nacional Trabalhino, que teve umas atividades muito interessantes, que pode ter interesse para vocês, e desde 1952. E já conheceu o edifício, desde 1940 já o meu pai me trazia aqui. O meu pai era contínuo deste banco, na altura chamava-se do pessoal menor, e trabalhava para várias pessoas dentro deste banco que achavam graça. Eu vinha cá mais tarde, quando já eu andava a estudar, e ainda não estava cá, chegavam-me inclusive a oferecer livros de estudo, porque o meu pai ganhava relativamente mal, aliás. Até tinha que fazer uns pescados lá fora, como a maior parte do pessoal menor aqui do banco. A maior parte não digo, mas algumas pessoas eram porteiros nos cinemas, eram porteiros nos estádios de futebol. Eu vi muito cinema e vi muita bola e convivi com os jogadores belenenses muito tempo. O meu pai foi porteiro do Belenenses. Era muito engraçado. Eu lembro perfeitamente dos jogadores todos daquele tempo. Bom, e era assim. Ainda não tinha sequer entrado para aqui, como não podia, tinha 11 anos, assisti aqui das janelas do Banco Nacional Trabalhino ao cortejo histórico do Leitão de Barros. Passou aqui mesmo à porta. A cooperativa tinha uns serviços culturais. A cooperativa veio ter um grupo de teatro. Em 1970 nós representámos no Vilaré e no Tivoli, por exemplo. Há muita atividade da cooperativa, muito interessante. Concedíamos crédito aos empregados. Eu recordo, aliás, os interiores do banco não sofreram grande alteração até à altura em que eu vim trabalhar para a cooperativa dentro deste edifício, em 14 de janeiro de 1952, dia em que fiz 16 anos. Já sabem a data, podem mandar a prémio. Em 14 de janeiro de 52, quando vim, já o banco era quando eu era mais pequeno. Não houve grandes alterações. As grandes alterações vieram uns anos depois. E, portanto, se quer que lhe diga, o pessoal entrava aqui... O pessoal entrava pelo lado da Rua Augusta, aqui mais ou menos onde está agora a Porta Grande, ou coisa por aí, não estou a ver bem, e tinha um monta-cargas, além do elevador que havia mais no interior, havia um monta-cargas, uma coisa grande, levava muita gente cada vez. É que o pessoal entrava de manhã e entrava ali pelo monta-cargas, e tal, normalmente levava mais gente por ali acima. Havia uma escada interior, que foi depois mais tarde destruída, e era... Por essa escada interior ou por esse monta-cargas tínhamos acesso à cooperativa, os escritórios no terceiro andar e secção de vendas, que se vendiam também mercadorias. No andar de cima, no terceiro andar, havia o refeitório. Eu tenho uma fotografia, não sei se já tive a ocasião de lhe mostrar, muito interessante, dos anos 40 ainda, desse refeitório, que era aqui em cima. E ainda por cima havia a casa do porteiro. O porteiro morava, o porteiro do banco morava. Sobre os porteiros, conhecia ainda o porteiro dos anos 40. Era o Sr. Adelino, era natural de Manteigas, era um homem forte, aliás, e que depois envergava uma farda de contínuo, de porteiro, que parecia um almirante. E esse porteiro estava num sítio maravilhoso, que era a entrada principal do Banco Nacional Trabalhino, que se fazia pela Rua do Comércio. E essa entrada era formidável. Foi com muito desgosto que eu vi não aproveitarem aquela entrada, que é muito parecida, pode ver em Lisboa parecido, mas não tão bonita, é no Governo Civil de Lisboa. O Governo Civil de Lisboa, se conhecem, tem uma escadaria tipo Hollywood, entra e depois desdobra-se para cima e tal, uma para a direita, outra para a esquerda. Aliás, como também há no Museu Nacional de Arte Antiga, salvo erro, há uma escadaria desse tipo,
E era muito bonito, com azulejos embaixo, uma mesa muito grande de torcidos e termites, que ainda devem andar por aí, onde estava o Sr. Adelino, imponente. Eu julgo que ele era analfabeto. Isto aqui não sei se querem meter, parece mal. Eu não tenho a certeza se estou a difamar o senhor, coitado, que era uma joia de honra, e com o seu fardo aparecia um almirante à porta. Era uma coisa, era lindíssima. A entrada era pelo meio da Rua do Comércio. Exatamente. É. E no interior havia uma cúpula. Ah, sim, havia um vazio. Havia um vazio com a claraboia lá em cima. Havia Eu ainda comecei a trabalhar no banco, ainda cheguei a apanhar no banco. Em 1960 estavam a decorrer as obras quando começaram a tapar aquilo, depois por aí ou coisa assim. Mas eu ainda fui trabalhar na tesouraria por baixo dessa cúpula. E depois havia galerias à volta, não é? Que havia um balcão que eu acho que era para o lado da Rua da Prata, tal como ainda está, quando foi depois posto também, apanhou aquela zona. Agora, havia balcões, era em madeira, as escadas macacaúba, madeira muito boa, que havia por aí. É isto, as pessoas... Há uma coisa que as pessoas se calhar se esquecem, houve um incêndio no Banco Nacional Ultramarino. Eu ainda cá não estava no banco, na cooperativa sequer, foi em 51. Houve um incêndio, mas acho que foi uma coisa pouca. É na Pai, era o restaurante. 7 escudos, dava para comer uns carapaus com arroz e tudo isso. Mas julgo que era só os carapaus, depois era à parte. Com 8 escudos comia-se. Isto nos anos 50 e tal. Eu primeiro, quando entrei para o banco, é que passei a comer fora do banco. Porque eu primeiro comia, para ganhar mais qualquer coisa, à hora do almoço, ia fornecer ao balcão do refeitório da cooperativa, este tal que tenho aqui uma fotografia dos anos 40, eu depois ia para o balcão ajudar ao serviço de restaurante. Muito pessoal almoçava neste refeitório. Com as obras, os refeitórios teve que sair daqui. E aconteceu uma coisa horrível nessa altura. Resolveram que tinha que haver um refeitório para pessoal maior e outro para pessoal menor. Muita gente teve contra esta decisão, mas a verdade é que eu, sendo pessoal maior, não podia ir ao pessoal menor e o pessoal menor não podia vir ao pessoal menor. E fizeram um refeitório na Rua da Conceição para o pessoal menor e outro na Rua do Comércio, em frente do banco, no prédio da Companhia Nacional de Navegação. Fizeram aí outro refeitório. E a cooperativa teve ido com o escritório para a Rua de São João número 100. Depois, mais tarde, os refeitórios mais tarde foram novamente reagrupados, já não havia distinção, julgo que já depois do 25 de Abril. Isso, quando fizeram as obras, a administração, a claraboia foi retirada e lá por cima fizeram mais um piso e fizeram lá o restaurante da administração. O que eu achei mal foi que tivessem destruído em 1964, as obras de 64 tivessem destruído a entrada suntuosa. Portanto, eu ia dizer tipo Hollywood, mas tipo Hollywood era desfazer. Era desfazer, não merece o termo tipo Hollywood, parece uma coisa fantasiosa. Aquilo não era fantasioso, aquilo era bonito. Era sóbrio. Era de um banco, era uma entrada da sede de um banco. E depois esta nova entrada não achei tanto. Não achou? Não. Esta entrada, também acho que destrói um bocadinho o estilo Palmalino, por exemplo. Eu acho, mas já estava destruído ali com o Banco de Alto Açores, não é? Vim para as chamadas Operações Gerais, das Operações Gerais vim para a Inspeção do Continente de Ilhas. O que é que eram Operações Gerais? Operações Gerais eram operações que fazíamos agregação de depósitos, emissão de cheques, transferências bancárias, enfim, uma infinidade de coisas que relacionavam, digamos assim, com aquilo que hoje normalmente, a pessoa quando vai ao balcão vai para abrir uma conta, é regra, vai para abrir uma conta, vai para pedir uma caderneta de cheques, vai para fazer uma transferência bancária para aqui ou para colar, normalmente vai requisitar uns cheques, salvo erro, era um conto e 100, 1.100 escudos. No segundo ano, 1.200. No terceiro ano, 1.300. Depois é que passávamos mais de 200 ou 300 escudos, porque era automática. Estas letras eram letras automáticas até chegar à E para concorrer à outra letra a seguir, que concorria-se à E, depois à D. E entrei no banco, aqui na sede, em 1955. Vim partir para a secção de correspondência. As obras, nós quase que não passávamos pelas obras,
porque tinha, na parte do Centro Mecanográfico, quando foi criado, em 57, foi criado e o chefe, Pedro Cabral, foram feitas, foram as máquinas todas para lá e pôs uma porta que ninguém entrava lá, senão os empregados. Os empregados ou quem de facto, os empregados que trabalhavam lá. Ou alguém em serviço que ia, tinha uma secretária à porta, tinha um contínuo ali que não podiam entrar. Nós entrávamos, ficávamos lá isolados e tudo o que era cá por fora, praticamente, nós não... Então, não se recorda do barulho de poar? Nunca fui. Durante os 12 anos, praticamente, até o quarto andar ainda ia, mas até o sexto, só depois do banco sair daqui. E porquê que nunca foi? Porque era proibido? Isso é proibido, eu nunca tentei. Também nunca tentei. Mas era carpintaria, os ofícios. Era parte de ofícios é que diziam que eram, eu nunca fui lá acima, diziam que existia lá acima. E de facto já se queria um eletricista, telefonava para eles, ele vinha, se queria um carpinteiro ou coisa assim, era lá que podíamos. Nessa altura, tínhamos que vir de gravata, todos vestidinhos. Houve uma altura que vínhamos todos vestidinhos, gravata, casaco, e não podíamos vir sem. E depois, mais tarde, uns anos depois, houve a facilidade, que foi um alívio, podíamos estar de camisa e sem gravata. Eu praticamente estive sempre no primeiro andar, nas letras que eram exportações para o estrangeiro e tal, tivemos sempre ali, não é? E vocês, desculpe interromper, quando agora estava a dizer que estavam no primeiro andar, quando estavam a trabalhar num determinado setor, costumavam depois também ir aos outros pisos ou ficavam... Normalmente, nós na repartição onde eu estava, não podíamos sair lá sem autorização do chefe de secção. Estávamos a trabalhar, porque o sistema lá era... que devia ser hoje. Tinham um livro de ponto para quando entravam e saíam? Tinha um livro de ponto, isso era para entrar e sair, isso nas horas normais, mas quando estávamos a trabalhar, para vir tomar um café, tinha que se pedir, e se abusassem muito, enfim, porque o trabalho era assim, nas remessas do estrangeiro, vinham todos os dias, mas centenas de remessas do estrangeiro, que são as importações que se faziam, e também as exportações, mas eu era mais as importações, à cobrança. E essas remessas do estrangeiro tinham que ser feitas com rapidez, para que a mercadoria pudesse ser levantada também com rapidez na alfândega. Este edifício era um edifício que nós considerávamos funcional, porque, na verdade, o que havia aqui era uma certa seletividade em termos de, enquanto um empregado trabalhasse na província, por virtude da pequenez, digamos assim, das próprias agências, quase que tinha de conhecer todos os serviços, ao passo que aqui havia uma segmentação, havia uma especialização, digamos, não é verdade? A tesouraria do banco era um mundo. Onde é que funcionava a tesouraria? Funcionava lá embaixo, no resto de chão, quando se começa a contornar o balcão, mais ou menos já voltado, digamos assim, para a Rua do Comércio, não é? Portanto, a tesouraria funcionava dentro do balcão? Dentro do balcão, exatamente. A zona exterior ao balcão era para a circulação do público? Do público, ao redor de todo o balcão, onde tínhamos os câmbios, logo em frente, onde estava um lindíssimo painel, que agora já não está, não o vi lá, pelo menos. Depois tínhamos a tesouraria, tínhamos o serviço de assinaturas, conferência de assinaturas, tínhamos as operações gerais também, de maneira que a tesouraria era aí, e a tesouraria era um mundo. Vim para Lisboa e fui para as letras a pagar, que ficavam no resto-chão do lado da Rua da Prata. Nessa altura... Portanto, estamos em 59? 57. Na 57 já havia aqui obras. Estávamos encaixotados, aquilo muito pó, muito barulho. Estávamos, inclusivamente, o nosso local de trabalho era muito exíguo, trabalhávamos com grandes dificuldades. Aí também corri vários serviços. Nessa altura trabalhava lá na própria secção das letras a pagar o Artur Paredes, o célebre guitarrista. 69. As obras terminaram em 1964 e gostou na altura do centenário do banco. E gostou do resultado final, depois das obras?
gostei, porque realmente nós trabalhávamos em condições muito eficientes e depois as obras os balcões ficaram espaçosos, modernos, bem adaptados à clientela. Nós, inclusivamente, nos nossos locais de trabalho, realmente tínhamos mais espaço para trabalhar, outras condições. Não, realmente as obras foram bastante favoráveis ao nosso desempenho. Também houve aqui uma monumentalização, não é? Quer dizer, houve uma monumentalização, essencialmente a decoração do edifício foi feita pelo Dom Luís Pereira Coutinho, que era um indivíduo que realmente... Quem é que era o Dom Luís Pereira Coutinho? Era o vice-governador. E, portanto, foi ele que ficou responsável pela parte pela parte das obras. E como tinha muito gosto de tapeçarias, foi tudo ele que escolheu. Realmente ele tinha gosto e sabia de decoração. Portanto, realmente, e as obras ficaram bastante boas. Quando eu fui para a Secretaria, ainda não tinham acabado as obras, mas na Secretaria, nós trabalhávamos no segundo andar, já trabalhávamos mais confortavelmente, enquanto que nós lá no Reixão, do lado da Rua da Prata, estávamos bem em paz, não víamos nada, nem víamos a luz do dia. Recorda-se do gabinete do governador? Hã? Recorda-se certamente... Então não me lembro de tantas vezes. Era ligeiramente diferente do resto do mobiliário do resto do edifício, não era? Era um bocado diferente. Ali era um estilo muito clássico e tal. Mas ele não gostava daquele gabinete, só utilizava o gabinete para receber presidentes dos bancos, entidades muito especiais e tal. Então qual era o gabinete que ele usava? Eu usava o outro ao lado, que era o mais pequeno. E que também tinha mobiliário muito parecido com esse, ou não? Não me parece. Agora já não me lembro, mas não parece. O outro era um gabinete monumental e tal, parecia que estava ali numa poltrona. Bem, eu entrei para o BNU em 21 de setembro de 1960, mas antes disso, tinha 13 anos, antes disso comecei a trabalhar na cooperativa do BNU, que funcionava aqui perto, com 11 anos. Entrei para aqui com 14 anos, ainda tinha 13, ia fazer 14 de outubro, mas toda a minha vida foi estudar. Eu tirei o curso comercial, acabei a quarta classe, entrei aqui. Acabei o curso comercial e na Veiga Beirão, quando mais ou menos na altura de ir para a tropa, lá fui para a guerra, para Angola, quando regressei para aqui, novamente ao banco, ainda já como carteira. O que é que acontecia quando a carreira aqui no banco? Nós entrávamos em grumo e depois estudávamos e quando havia a altura, chamasse concurso, havia vagas para o pessoal, nós íamos concorrer como quem vinha de fora. Na altura, no ano em que eu concorri, houve só cerca de 1.490 e tal inscrições. Aqui no banco, o grumo tinha uma função muito eclética, que começava por entrar meia hora mais cedo que os restantes empregados. O banco começava a funcionar às 10, quando eu entrei para aqui em 1960, mas os grumos e o pessoal menores, era assim chamado, que eram os contínuos, entravam meia hora antes, às 9h30. O trabalho que tínhamos primeiro era limpar as secretárias, onde se iriam sentar a seguir os restantes trabalhadores, e eram também limpeza das grades e tudo aquilo que circulava aqui no edifício. Como nós usávamos farda e já naquelas idades, 14, 15 anos, os namoricos, ninguém queria trabalhar lá para fora a limpar as grades, porque podia passar a mãe ou as namoradas e ver o indivíduo ali nas limpezas, não? Portanto era uma vida um bocado diferente. No banco, além das limpezas, depois fazia-se o transporte de coisas de uns empregados para os outros, de uns andares para os outros. Por exemplo, correspondência? A correspondência, ir à correspondência, expedir correspondência, levar... Como é que comunicavam convosco? Por exemplo, eu precisava de entregar uma carta. Eu tinha uma secretária onde estávamos sentados, iam lá chamar para esse efeito, para ir levar isso. Eu, como entrei para um serviço chamado Controlo, que era na parte da contabilidade, tinha uma particularidade. Era ali que era centralizado toda a contabilidade do banco e era processado, portanto, cada serviço fazia os seus bordereaux, portanto, fazia o seu rascunho das operações que tinham sido feitas. Iam para ali para ser analisadas e depois serem distribuídas pela contabilidade, cada um contabilizava a sua parte.
as contas correntes, a conta efetiva, diversos setores, portanto, e quem fazia a separação dessa junção desse trabalho era o grupo. Portanto, não havia canetas, havia um tinteiro e havia uma pena que chegava, olhava-se e escrevias. O lápis, quando chegava ao fim, que ele tinha um curto aí uns centímetros, havia um coisa de pau com um furo onde se metia aquilo, depois atavas, que era para continuar a usar o lápis até chegar ao fim. Não havia mordomias, portanto, poupava-se em tudo. Temos que nos lembrar que em 60 não era vulgar usar a caneta esferográfica. Não havia esferográfica. Aliás, é uma coisa engraçada. Eu lembro-me disso porque a esferográfica era proibida assinar cheques com a esferográfica. Por não ser oficiais. Documentos oficiais, o cheque não era aceito. Até que depois as coisas modificaram-se e passou. Mesmo no princípio da esferográfica, quando se chegava aqui e queria-se uma nova esferográfica, tinha que se entregar a velha. Portanto, não era fácil. E quando se ia à casa de banho, também no princípio levava-se o rolo de papel. Havia bastante comércio, havia muitas lojas. Não havia uma coisa que se verificava muito, que era a venda de café. Passava aqui pelas ruas da Prata e na Rua Augusta e cheirava muito a café, porque era moído, era um cheiro agradável. Havia aqui assim, o Viana, havia a Casa Chinesa e outras, onde o café era moído, havia sempre um cheirinho, depois pedia-se umas misturas do café Timor com o café. Havia também um bocado de roupas, bastante e calçado, mas nas escadas, eu lembro das escadas, como havia muitos miúdos, era engraçado ver os miúdos trocarem as coisas da bola, os cromos nas escadarias, portanto eu ainda tomei parte de alguma coisa dessas, coisas que hoje... ou então aproveitar o vão das escadas para jogar à bola também, com as caricas. Portanto, hoje já não se brinca nada disso. Não havia muito turismo. Eu lembro-me que estava aqui, ali no quarto andar, quando veio cá a Rainha Isabel. Sim. E nessa altura havia para muita gente. Do cortejo. Lembro, do cortejo. Assisti ao cortejo ali do quarto andar, passou aqui pela rua, subiu, ali fui ver chegar ali os barcos. Sim. Portanto, foram uns dias engraçados. Havia muita camaradagem, tanto não só entre o pessoal menor, como também entre o pessoal de carteira, chamado pessoal maior. E quando chegava a altura do Carnaval, brincava-se o Carnaval cá dentro do banco, hoje que não havia uma convivência. E havia o cuidado de... Passavas por um amigo, cumprimentava-se e deixava-se nas costas um letreiro a chamar-lhe nome, a chamar-lhe... Ele andava aí pelas... Especialmente ao pessoal menor, que era o que andava mais a circular pelas coisas. E às vezes com coisas bem esquisitas que me levava nas costas. Portanto, havia uma convivência. Havia dois indivíduos, um que era chamado engenheiro, que era engenheiro de nome, com outro que, quando era nessa altura, fazia grandes duelos nos corredores de cowboys. Portanto, havia aí uns filmes de cowboys e transportavam-os para cá e faziam umas cowboyadas. Um dia está aí um indivíduo a puxar da pistola com o outro do outro lado e aparece o administrador. Foram os dois ao gabinete. Mas vá lá, não foi ninguém para a rua, mas levaram um puxão de orelhas. As obras eram perturbadoras. Aliás, havia parte do edifício que não estava totalmente ocupado. Precisamente por causa das obras. Era por sectores. Portanto, as obras iam para um sítio, davas para outro. Portanto, havia sempre... Lá estavam os grumos a ter que ir fazer a limpeza, de acompanhar essas mudanças. Isso prolongou-se durante muitos anos. Tenho a impressão que o Amadeu Gaudense era o principal sócio acionista do Banco de Salto Armarinho. Esse edifício foi muito bem construído. Tem um contra, que é de facto que é o facto de estar assente sobre estacas. E como houve muitas alterações aqui na Baixa e fizeram, tanto secaram em muitas zonas, a madeira, não tendo água, morre, apodrece e morre. Portanto, é daí que ela já não tenha hoje a consistência que teria na altura em que foi construído. Uma vez uma história engraçada que estava ali para subir no elevador e também estava mais pessoas e chegou o governador, que era o Vieira Machado, e pôs toda a gente na rua no elevador para ele subir para o segundo andar, para o seu gabinete. Portanto, são coisas... Antes disso, fiz o curso de magistério primário. O que faz de si? O que faz mesmo, professor primário. Exatamente. Exerci em 1959, 1960 e em 1961 entrei para o Banco Nacional Tamarino.
No BNU trabalhei 33 anos. O Banco Nacional também fazia grandes, metia fornadas de pessoas, não é? Fornadas. Digamos assim, era como pão na espadaria. Portanto, eram grandes concursos nacionais e constavam de provas de cálculo, de contabilidade, havia redação, havia, portanto, também cartas em várias línguas opcionais, inglês, francês, não é? O alemão, não é? Alemão não, era inglês e francês. E pronto, portanto, depois havia uma classificação e, de acordo com essa classificação, as pessoas iam entrando, porque houve realmente admissões grandes. Convivia-se muito bem, toda a gente se conhecia uns aos outros, não é? E se alguém perguntava por fulano tal, chegava-se lá, não é? Chegava-se lá ao fulano tal, porque, como digo, toda a gente se conhecia. Aliás, como na altura o intervalo para almoço era de 2 horas, dava para se almoçar, geralmente era ali na Rua dos Correios ou outros restaurantes aqui perto, e depois do almoço havia o convívio, as pessoas passeavam, ia-se dar umas voltitas, não é? Por exemplo, um dos pontos foi quando se fez aquele parque dos restauradores. Sim. Nós íamos ver as obras, não é? E realmente cimentavam-se fortes amizades, porque não há aquela compita que hoje há, não é? Hoje há uma luta um bocado selvagem, não é? Naquela altura não, as coisas corriam mais pacificamente. Mais fáceis. A comemoração do centenário deu-se em 1964, exatamente. Não é? Pois, e nessa altura pode-se dizer que estariam aqui cerca de 1.500 pessoas. Vi trabalhar para este edifício em 1962, em plena época das obras de remodelação do edifício, e portanto mantive-me aqui de 62 a 64 só. Nesse período em que estive cá, trabalhei sempre na área de letras descontadas, que era uma repartição com 200 e tal pessoas nessa época. O edifício em si era tapumes, obras, barulho, trepidações, confusões. A parte onde eu fiquei a trabalhar, no resto do chão, tinha uns tabiques, tipo madeira, portanto era aquela repartição pública antiga com madeira, portanto era aí que funcionava. Depois não, depois passou a ser uma zona moderna, o primeiro andar nessa altura já estava reconstruído e, portanto, eu apenas passava aí. Toda a outra zona do terceiro andar também estava reconstruído, portanto já não... Eu não tenho grande recordação de grandes pormenores de obras, até porque nos 2 anos que eu estive aqui, temporariamente fui dar apoio a algumas agências que na altura o banco estava a desenvolver, a criar balcões na cidade de Lisboa e, portanto, eu fui deslocado para vários locais a dar apoio mesmo durante esses 2 anos. Pois, portanto, a entrada era no meu caso, sempre entrei para a Rua São Julião, aquela porta que hoje também entramos. Depois, a administração entrava pelo lado da Rua do Comércio. Havia uma entrada na esquina oposta a esta, da São Julião, onde entrava a administração. Onde tinha um elevador privado para ocuparem direitos para os seus espaços. Tínhamos 2 horas para o almoço, nessa época, né? Portanto, saímos ao meio-dia, entrava às 2, davam para ir apanhar o elétrico ao Largo do Carmo, ir almoçar a Campo de Ourique e regressar calmamente para trabalhar. Portanto, as ideias que tenho não são assim muito. Os almoços que fazíamos aqui com os colegas, mas como digo, foi pouco tempo a minha vivência e além disso, como eu estava em Lisboa há pouco tempo, havia algum acanhamento, daí que orientava-me um bocadinho pelos mais velhos, que ia com eles a almoçar, ou quando almoçava por aqui, ou ficávamos a fazer horas extraordinárias, muitas vezes até mais tarde, e fazíamos um jantar ou um lanche assim ao fim do dia. Não é? Isto era tudo muito disciplinado. Sim. Quem entrava, por onde entrava? Entrávamos pela Porta de São Julião, só podíamos entrar um quarto. Quem é que entrava pela Porta de São Julião? Todo o pessoal administrativo. Sim. E todos só a administração do banco é que entrava pela porta da Rua de Comércio. E depois havia um elevador junto à porta de São Julião, que também só era possível ser utilizado para quem trabalhava na administração. E nós entrávamos pelas escadinhas que vão em frente à recepção e passávamos um corredor, que era o serviço de letras depois ao fundo, e entrávamos na parte administrativa. E pronto, ia até o terceiro andar, correspondência ao terceiro andar. Sim. Nós tínhamos que ir pela escada, porque só quem ia para o 4º andar é que tinha acesso aos elevadores.
Portanto, nós subíamos a escada. Ou se era a administração, ou então... Não, nos elevadores do pessoal, porque depois havia 2 elevadores no corpo do edifício que dava acesso às várias repartições, que era para ser utilizado pelos funcionários. Um ia até ao 5º andar, o outro ia até ao 6º. Sim. O 6º andar, que era onde... Que é o restaurante, a parte do... Nós chamávamos o restaurante do governador. Sim. Só a administração e o governador é que davam lá jantares e para certas pessoas que vinham cá de fora. E, portanto, nós não tínhamos acesso a essa parte, senão as pessoas que eventualmente lá trabalhassem. Na parte do resto do chão, no balcão, que ainda lá existe, funcionava ao fundo, à entrada da porta principal, era o serviço de câmbios, onde estava um balcão, uma parte de metade do pessoal de créditos documentários. Depois, do lado da Rua do Comércio, funcionavam operações gerais. Do lado da Rua da Prata eram as caixas. Sim. Do levantamento. E aqui do lado de São Julião era títulos e era as casas fortes, também é a parte dos cofres e, portanto, era um balcão de atendimento das pessoas que queriam aceder aos seus cofres. Ou então tesouraria. A parte de tesouraria também era do lado de São Julião. Para se ir aos cofres é o percurso habitual. Exatamente, mas isso teria acompanhado exatamente por um funcionário. Havia uma senhora que estava na recepção da entrada da porta principal. Sim. E havia contínuos. Sim, encaminhava, exatamente. Sim, pois era proibido terminantemente as senhoras usarem calças em serviço. Houve um diretor do pessoal que tinha uma série de senhoras que trabalhavam com ele nessa altura. Era lá em cima na Rodrigues Sampaio, já que estava o serviço do pessoal, e ele então um dia disse para as senhoras virem com calças que era por conta e responsabilidade dele. Isso deu um celeuma tremendo e tal, mas depois conseguiu-se finalmente poder vir para o banco de calças. Eram lojas vulgares, por exemplo, aqui onde está o Milénio, era os Pinheiros, que era uma casa de venda de tecidos a metro, e havia outras mais acima, também de lanifícios. A Casa Africana, a Rosicler, mais acima. Pronto, havia pequenas lojas, perfumarias, nestas ruas transversais. Na parte do resto do chão, no balcão, que ainda lá existe, funcionava ao fundo, à entrada da porta principal, era o serviço de câmbios, onde estava um balcão, uma parte de metade do pessoal de créditos documentários. Depois, do lado da Rua do Comércio, funcionavam operações gerais. Do lado da Rua da Prata eram as caixas. Sim. Do levantamento. E aqui do lado de São Julião era títulos e era as casas fortes, também é a parte dos cofres e, portanto, era um balcão de atendimento das pessoas que queriam aceder aos seus cofres. Ou então tesouraria. A parte de tesouraria também era do lado de São Julião. Para se ir aos cofres é o percurso habitual. Exatamente, mas isso teria acompanhado exatamente por um funcionário. Havia uma senhora que estava na recepção da entrada da porta principal. Sim. E havia contínuos. Sim, encaminhava, exatamente. O meu nome é Olga Maria Duarte. Entrei no banco com 18 anos de idade, neste edifício, em 1967, para a então repartição de letras descontadas, que era no primeiro andar. Portanto, então, quando a Olga... Portanto, eu fiz um concurso em 11 de fevereiro de 67. E nesse concurso? E nesse concurso, eu que era de Germânicas, como já disse várias vezes, não percebia nada de banca, muito menos de lançamentos no Razão e no Diário, que antigamente se faziam. Portanto, a prova tinha realmente, de cultura geral, tinha a ver com... Qual é o poeta português do século XIX que mais admira? Dom Dinis foi um grande rei, porquê? Onde é que está a montanha mais alta de Portugal, quer no continente, quer na ultramarina? Os principais produtos de Moçambique, as cidades mais populosas de Portugal, cá no ultramar. E depois tinha aqui uma situação tinha a ver com títulos e com lançamentos no Razão e no Diário. Depois tinha... Era um teste grande. Era muito grande. Depois tinha para fazer lançamentos no Diário.
Para que é que serve uma cautela de penhor? O que é o report? Que eram termos bancários na altura, não é? Porque é que se constituem sociedades por cotas em maior número do que sociedades em nome coletivo? E depois tinha um texto de Camões, um poema de Camões, o que é que queria dizer lascivo, sem medida, pronto, como designa a composição transcrita, que outras formas líricas cultivou Camões. Depois tinha aqui uma situação de ações mandadas para Londres e perguntas sobre isso, e depois verter para francês e inglês e para outros idiomas que porventura conheça, um texto. Era este, a prova de admissão no Banco Ultramarino. Depois voltei a este edifício em 1990 como gerente da agência da Rua Augusta. O edifício já não tinha a maior parte dos serviços nessa altura. A agência tinha cerca de 90 empregados. Portanto, já não era a sede do BNU? Já não era a sede do BNU, a sede do BNU já era na 5 de outubro. Portanto, era uma agência, era a agência da Rua Augusta. E, segundo na altura me foi dito pelo então Presidente, que era o Dr. Costa Pinto, a minha vinda para cá tinha como missão, sobretudo, reestruturar a agência. Quando entrei para cá, para uma secção onde havia 40 homens e eu, portanto, havia poucas senhoras na altura, aquela secção tinha 40 homens. O meu chefe de divisão era o Artur Paredes, pai do Carlos Paredes. Tem as melhores casas fortes de cofres de aluguer da Europa. Que esta casa forte é considerada, penso eu, se não estou em erro, uma das melhores casas fortes da Europa, com 3.024 cofres, que ainda me lembro deste número, penso que não esteja a dizer uma asneira muito grande, mas é essa a coisa. Depois as portas, que eram de facto dois sonhos. As duas portas principais, não sei se sabe, cada uma tem 10 toneladas. A Casa Forte é um todo, em geral, que tem uma entrada propriamente dita para a tesouraria e outra entrada aqui para os cofres de aluguer, aqui por baixo de nós, cá por baixo de nós, que fecham um circuito, pois lá dentro havia mais portas fortes, pequenas, para outros serviços, para o Serviço do Tesouro, Serviços do Estado, não sei o quê, e fechavam as duas. Estas duas casas fortes eram um sonho, feitas por uma firma de Londrina, que é a Chubb. Abrir as portas, como esta havia duas portas, se alguma delas avariasse, a gente tinha a faculdade de ir por dentro e entrar por trás da porta, porque já era fácil abrir. Não tão fácil como eu estou a dizer, assim, de repente, mas dava mais trabalho, mas abria-se. O código da porta principal, o Sr. Vasco conhecia? Não, senhor, minha senhora. Não? Conhecia sim quando vinha da fábrica. Que lhe posso dizer já. Então qual era? 10, 20, 30, 40. 10, 20, 30, 40. Era o segredo da porta das casas fortes quando vinham da fábrica da Chubb. Cada porta da Casa Forte tem 4 segredos. Dá para 4 claviculários. Se quiserem mais segurança, põe os 4, cada um abre a sua vez e tal. Eu agora diria que havia muita vida no banco para além do trabalho em si mesmo, só o trabalho bancário. Havia muita vida para além do trabalho bancário. Acho que são umas palavras bonitas para acabar. São mesmo.